Fala, rapaziada! Paulinho Lamana na área. Sejam todos bem-vindos. Agora 6 horas e 5 aqui na Flórida, 8 e 5 aí no Brasil. E a gente vai começar a bater um papo aí com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e uma admiração como profissional, não só como profissional, mas também como pessoa, que é a Melina. Nós vamos falar um pouquinho de uma coisa que ninguém gosta, né? De imposto de renda. Eu vou dar uma breve introdução aqui. Fala uma coisa, como é que tá chegando para vocês aí o áudio e o vídeo? Me escrevam, ó, para ser rápido. Bom, me escrevam lá no chat, pode ser no chat. Obrigado, Domênico, já se colocou à disposição aqui. Obrigado. Obrigado, Gustavo, Daniel, que estão aí nos bastidores para que tudo possa acontecer de uma forma bem interessante. Tudo ok, né? Tá ótimo, tá beleza, tá ok, plá, 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 23 horas lá na Inglaterra, ó, tem gente na Inglaterra também, áudio e vídeo ok. Beleza, Cristiano, Douglas, Vanderlei, Alan, Jorjão, Wagner, Fábio, Emerson, Lucas e Arnaldo. Chega, não vou falar o nome de todo mundo, ó. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, pela pontualidade de sempre e pelo comprometimento em, sei lá, em você, de repente, mudar a sua vida, porque esse é o nosso objetivo. Você sabe que eu contei para vocês, para algumas pessoas hoje na live que nós tivemos na parte da manhã, a respeito de imposto. O meu sogro era um cara que ele era militar, ele já é falecido, ele era militar, e ele tinha o soldo dele lá e ele sempre pagava imposto de renda. Sempre. E aí, às vezes, a minha sogra, em alguns momentos que eles não estavam muito bem de grana e tal, falava assim, ó, pô, por que que fulano, né? Ficava meio conformado, o cara ganhava muito mais, mas sabia que dava um jeitinho para às vezes até ter uma restituição. Sabiamente, o meu sogro chegava e falava o seguinte, uma vez eu estava presente, ele falou assim, dê a César o que é de César. Quer dizer, existe essa regra, ganhou, tem que dar para César, para o governo, isso? Então nós vamos fazer, a minha parte eu vou fazer e vou dormir tranquilo. Isso veio como um grande ensinamento para mim e para Paula, para minha sogra, enfim. E ele nos ensinou muitas coisas além disso. Bom, por que eu estou falando isso? Porque justamente poucas pessoas se preocupam com isso. Aquelas pessoas que têm pouquinho na bolsa, não importa se é no Brasil ou aqui fora, eles não estão preocupados com isso. E eu acredito que para você ter um bom um bom planejamento, você já tem que deixar isso muito bem alinhado. Quem toma conta disso para mim no Brasil? Essa moça bonita aí, ó. Se você clicar duas vezes na foto dela, o que eu recomendo, ela vai ficar bem maior para você. Talvez. Ah, mas logo eu vou colocar uma apresentação aí. Talvez não, tenho certeza que será muito mais agradável do que me ver. Então, clica duas vezes na foto. Ah, não, eu que vou clicar, desculpa. Eu que vou clicar, não ela. Agora sim, olha o Paulinho fazendo besteira aqui, ó. Agora eu estou clicando, agora vocês estão vendo a Melina. Melina Correa. É uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Eu já conheço a Melina há 94, há 25 anos. Esse ano vai fazer 25 anos que a gente se conhece. Tenho uma grande admiração, um grande respeito por ela. E ela é minha cuidadora dessa parte. Ela toma conta, para mim, disso já tem um bom tempo. Eu não me preocupo. E ela resolve tudo aquilo que precisa resolver, com relação aos investimentos do Brasil e também com os investimentos no exterior. Então eu gostaria de bater um papo com a Melina. Eu quero que vocês fiquem totalmente à vontade para fazer as perguntas. Essa live está sendo especificamente feita somente para os meus alunos. Então a gente está em casa aqui. A gente vai tentar responder absolutamente tudo. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês, mas em especial da Melina, que está disponibilizando o tempo dela, que eu sei que é bem corrido,
para poder explicar algumas coisinhas que talvez passem do nosso, ou não estão ainda no nosso conhecimento. Melina, muito obrigado pelo seu tempo e por sua disposição, tá bom? Vou passar a bola para ela aqui, ó. Eu vou até cancelar a minha câmera, te dar um F11 para assumir a minha tela. Eu vou cancelar minha câmera para vocês ficarem prestando atenção nela. Mas eu vou estar aqui. Me, vamos nessa. Vai, é com você. Vamos nessa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Agradeço aí, Paulinho, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada pelas palavras e a admiração é recíproca para você. Eu tenho um carinho muito especial também. E é um prazer poder cuidar das suas coisas e agora desse seu time, desses seus alunos aí. Pessoal, eu vou falar um pouquinho, eu vou entrar numa apresentação, vou falar um pouquinho de como vai ser nosso bate-papo, para vocês ficarem à vontade de fazer perguntas. Vai ter um momento para fazer as perguntas. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o escritório, que eu sou sócia, um pouquinho de como funciona a tributação dos investimentos na renda variável, e no final eu vou fazer eu vou apresentar perguntas e respostas que eu mais recebo de quem é investidor do mercado financeiro, e depois vou abrir para vocês fazerem as perguntas, caso não tenha ficado claro, eu posso repetir, enfim, a gente vai fazer como o Paulinho falou, de papo, porque a gente está em casa, certo? Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, a apresentação. Só um minuto. Compartilhar a tela. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Não estão vendo? Não estão. Bom, meu escritório é JCG Consultoria. Nós vamos falar hoje sobre os aspectos financeiros, os aspectos fiscais no Brasil relacionado ao mercado financeiro. Você está com delay aí, né? O pessoal está acompanhando? Tá tudo certo, Mê. Pode continuar, não se preocupa com a visualização. Porque né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Isso, explica aí e a gente vai acompanhando aqui. Eles, quem tá, eu e você, nós estamos praticamente no tempo real. No YouTube ele tem um delayzinho de alguns segundos. Então, mantenha o seu ritmo que o pessoal ele acompanha depois. Tá bom? Perfeito. Toca aí, então, pode ir. Então, vamos lá, pessoal. Esse material também, ele está bem escrito para depois o Paulinho disponibilizar para vocês, para consultas. Então, eu vou passar rapidamente por algumas telas que são os pontos que a gente vai conversar mais, tá? Então, primeiramente, os aspectos fiscais no Brasil, eu vou falar um pouquinho da JCG Consultoria. Nós somos uma consultoria contábil fiscal especializada em assessoria tributária para investidor do mercado financeiro. O que isso quer dizer? Que nós temos uma especialidade dentro do escritório que atende um time de pessoas especializadas que atende só os investidores do mercado financeiro. O nosso escritório foi fundado em 1993 e como sócios nós temos eu, o Carlos Godoy e o Marcos Medeiros, que são meus sócios. Nós atendemos clientes em todo o Brasil e clientes residentes no exterior, tá? Atendemos empresas de médio, pequeno e grande porte e pessoas físicas com investimento no Brasil e no exterior. Alguns são sócios dessas empresas e outros são especificadamente investidores, traders, enfim. E aí o canal de atendimento exclusivo para vocês é o e-mail bolsa@jcgconsultoria.com.br. Esse e-mail é dedicado para dúvidas relacionadas ao investimento no exterior e no Brasil, tá? Renda variável, a questão dos impostos sobre a renda variável. Aqui é o nosso site, eu deixei essa tela aqui para vocês consultarem quando precisar. No nosso site tem todos os nossos canais de rede social, então esse é o nosso contato. Hoje a gente está estabelecido em São Paulo, na Vila Guilherme, mas é onde fica o nosso escritório físico, mas isso não nos impede de atender o Brasil como um todo, tá? E vocês que estão fora do Brasil, como o caso do Paulinho, tá bom? E aqui é um pouquinho sobre mim, eu sou contadora, sou formada em ciências contábeis, tenho pós-graduação em controladoria e finanças, e tenho vasta experiência aí no mundo corporativo, e a questão de eu ter migrado para o escritório de contabilidade me deu uma visibilidade nas pessoas físicas, que quando você trabalha no mundo corporativo, você não tem muito, e aí eu me especializei na assessoria tributária para pessoas físicas do mercado financeiro,
para os investidores em geral, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho o que são as pessoas físicas para a JCG, como que a gente faz um trabalho diferenciado para pessoas físicas, do quanto isso é importante. A gente prioriza a transparência e a regularidade e a economia tributária para famílias, para brasileiros e estrangeiros e residentes no Brasil e no exterior, tá? Esse é o atendimento para a pessoa física. E para a pessoa física tem uma série de serviços que a gente presta, desde para autônomo, para quem é produtor rural. Então, enfim, tem uma área específica para atendimento de pessoa física. E esse exclusivo, que é o canal que é o Bolsa, que é para os investidores do mercado financeiro, tá? E falando um pouquinho de mercado financeiro para o mundo fiscal, digamos assim, tributário, a gente tem que sempre lembrar que o mercado financeiro, a Bolsa, no Brasil, ela ganhou uma dimensão muito significativa na década de 90. Então, a gente pode considerar que é uma área relativamente nova para o contador, para a área, né, uma profissão de muitos anos. Então, e não é uma área que o contador fala, eu vou me especializar em renda variável, deixa eu ir atrás disso. Na verdade, é a necessidade que nos trouxe para a especialização. Então, como o volume da movimentação no mercado financeiro, o dinheiro movimentado no mercado financeiro é muito grande, ele hoje corresponde a 5 vezes o PIB global. Então, é uma área que a gente tem que dar uma certa atenção, até porque, como diz o Paulinho, dai a César o que é de César, né? Então, o que a gente pode fazer é proporcionar a melhor economia tributária, fazer um planejamento das melhores formas de reconhecer os seus rendimentos, tá? Então, nos próximos passos, eu vou falar um pouquinho de como funciona o imposto no rendimento, nos investimentos no Brasil. Na sequência, eu vou falar como funciona no exterior com relação à repatriação e quais são as obrigações que a gente tem a partir do momento que a gente faz uma remessa para o exterior, tá? E vou, na sequência desse panorama geral, vai ter perguntas e respostas com exemplos, que são as perguntas e respostas que eu mais recebo, para a gente poder abrir o bate-papo, tá bom? Então, vamos lá. Investimentos no Brasil. Como funciona o imposto de renda nas operações de day trade? A gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem 2 tipos de operações na Bolsa, as operações normais e as operações de day trade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar as apurações para poder calcular o que teve ganho e o que teve perda. Então, na operação de day trade, que é a compra e a venda ocorrida das ações, ocorrida no mesmo dia, né? Então, você tem 3 passos para seguir. O primeiro passo é verificar se teve lucro ou prejuízo na operação. Esse é o primeiro passo. Aí, a pergunta primária que todo mundo me faz. Quem me dá esse cálculo? Infelizmente, as corretoras não oferecem esse cálculo, você tem que pegar todas as notas de corretagem de compra e de venda, que são as corretoras ou os bancos que têm corretoras que operam na Bolsa, e apurar qual foi, se teve lucro ou prejuízo. Então, o primeiro passo é fazer essa apuração. Se teve lucro, nas operações de day trade, você tem que apurar e pagar 20% sobre o lucro, descontar das taxas de corretagem. E no dia da operação, a corretora já retém 1% do lucro. Por quê? Porque essa é uma forma de sinalizar na Receita Federal que você tem mais 19% para recolher. Então, uma das perguntas, quanto que eu tenho que declarar? A gente tem sempre que declarar. Aí a gente, depois de declarado, a gente vê se tem incidência do imposto ou não tem, tá bom? E no terceiro passo, se houver prejuízo, você pode guardar esse prejuízo e descontar nas operações dos meses seguintes que houver lucro. Uma dúvida que sempre me perguntam, como que eu faço essa guarda? Né? Existe algum programa da Receita Federal que faz essa guarda? Não existe. A gente tem que fazer um controle. Existe alguns softwares no mercado que faz calculadora de IR, enfim, a gente usa um no escritório próprio, mas a gente que tem que fazer esse cálculo de guardar o prejuízo e mês a mês carregar o prejuízo para os períodos seguintes. Lembrando que o prejuízo acumulado nas operações de day trade só pode ser compensado com operações de day trade. Eu não posso compensar operações normais com operação de day trade. Ok? Investimentos no Brasil, operações normais, agora eu vou dizer. Nas operações normais, ocorre quando você tem a compra e a venda em dias diferentes.
E aí existe uma isenção de pagamento do IR nos meses que o total das vendas for abaixo que R$20 mil. Essa tela ainda não apareceu aí para vocês, mas daqui a pouco ela está aparecendo, já apareceu. Então, existe essa isenção, e você tem que tomar cuidado para não ultrapassar esse limite, porque aí tem um imposto a pagar. Então, tem 3 passos também para a gente seguir nos investimentos das operações normais. Calcular o valor total das vendas no mês. Caso seja menos que 20%, não tem 20%, perdão, R$20 mil, você não precisa recolher impostos. Se houver o lucro, se houver lucro e as vendas forem superior a R$20 mil, você tem 15% de imposto sobre o lucro. E já vai ser descontada as taxas de corretagem, nesse cálculo você desconta a taxa de corretagem também, igual na operação de day trade. E as corretoras também já retêm, mas nesse caso 0,005% do valor das vendas e não do lucro, de forma para sinalizar para a Receita Federal que você também tem imposto para pagar. Tá? Então, a partir do momento que você fechou a operação e que você tem lucro e a sua venda for superior a R$20 mil, já tem uma luzinha acesa lá na Receita Federal esperando o teu cálculo e o teu recolhimento do imposto, tá? E o último passo nas operações normais é o mesmo último passo das operações de day trade. Se tiver prejuízo, você pode carregar para os meses seguintes. Lembrando que sempre as operações têm que ser separadas, tá? Na perguntas e respostas, a gente tem um caso desse, que é uma pergunta que muito me fazem como pode fazer essa compensação. Então, eu tenho um exemplo, tá? Eu fiz um cálculo e vai ter nas perguntas e respostas esse exemplo de como a gente faz a compensação, ok? Agora a gente vai falar dos investimentos no exterior. Então, os investimentos no exterior pode ser feito por pessoa física ou jurídica, o nosso foco aqui são as pessoas físicas que operam no mercado, que pode ser tanto no investimento na bolsa fora do país, como também em forex, em aplicações financeiras. Esses tipos de operações todas têm o seu passo a passo aí. Na verdade, qualquer investimento no exterior, a gente tem que prestar atenção tanto na remessa quanto na repatriação. Então, falando em termos de remessa para o exterior, o primeiro passo que você tem que fazer, independente de qual tipo de investimento, é abrir uma conta numa corretora no Brasil, ou numa corretora no próprio banco que você opera, você abrir a conta para poder fazer a remessa. Aí você vai ter que abrir uma conta numa corretora no exterior, caso você vá operar na bolsa, no exterior, ou no Forex. E se você for operar em algum fundo de investimento, no caso nem não é operar, investir num fundo de investimento, ou em ações, você precisa apenas abrir a conta nesse fundo que vai receber a sua remessa no exterior. E essa remessa está sujeita ao IOF câmbio, mais um imposto aí. O IOF que é retido na operação e recolhido pela instituição financeira ou pela corretora. A alíquota desse imposto é 0,38%. Então, tem que sempre lembrar que, vou fazer uma remessa posterior de $12 mil. Se você transferir esse valor exatamente para a corretora, vai chegar lá no exterior um valor abatido 0,38%. Né? E, lógico, a taxa da corretora, enfim, o que é outro, conforme a negociação que você fizer na corretora. Tá? Das obrigações, aí você enviou o dinheiro para fora, aí você tem obrigações no Brasil a fazer com relação à remessa que você enviou. Primeira coisa é declarar no seu imposto de renda. Eu preciso declarar se eu mandar um valor inferior a X reais? Essas perguntas sempre me fazem. Normalmente, as próprias corretoras e os bancos pedem para fazer o seu cadastro, você tem que ter a origem do dinheiro declarado no seu imposto de renda, né? Porque precisa ter o lastro do valor que está indo para o exterior, até para depois você poder fazer a repatriação para o Brasil. Então, tendo esse lastro, a partir do momento que você enviou o valor, você declara no seu imposto de renda a valor de custo, o valor do contrato de câmbio na data da remessa. E se esse valor ficar na sua declaração de imposto de renda por 5 anos, você nunca atualiza ele, só vai atualizar no dia que você trouxer ele de volta para o Brasil, porque o imposto é apurado no resgate, tá? Então, enquanto ele está no exterior, você só continua declarando no imposto de renda o valor de custo. E a segunda obrigação que você tem, quem investe no exterior, é fazer a declaração de capital brasileiro no exterior, que chama CBE,
que é a declaração do Banco Central. Essa obrigação é somente para quem tem o valor investido igual ou superior a 100 mil dólares. Então, um exemplo, assim, que muito acontece. As pessoas mandam menos que esse valor e não trazem, esse valor fica aplicado no exterior. A partir do momento que ele atinge os 100 mil dólares, esse investidor brasileiro está obrigado a fazer essa declaração, tá, do Banco Central. Essa declaração do Banco Central ela é anual, assim como a declaração do imposto de renda, e ela começa normalmente no dia 1º de março e vai até dia 5 de abril do ano calendário subsequente. Então, na data base do ano anterior, 31 de dezembro do ano anterior, você vai declarar até o dia 5 de abril do ano subsequente. E, se o valor for inferior, você só mantém a sua declaração do imposto de renda, que entrega até 30 de abril do ano subsequente, tá? Aí, agora a gente vai falar da repatriação ou resgate dos valores aplicados no exterior, como que funciona. Também vai ter muitos casos que a gente vai repetir essa explicação que eu estou dando no perguntas e respostas, tá? Mas bem da forma como costuma ser as perguntas. Algumas eu vou falando aqui no meio, mas dá para a gente ilustrar melhor depois, tá bom? Então, resgate. Primeira coisa, o investidor ele tem que apurar o ganho, ele tem que fazer o cálculo. Existe um cálculo que precisa ser feito, que é o valor do resgate convertido na moeda nacional brasileira, em real, na data do resgate. Convertir o valor, eu vou lá e confiro, eu tenho que deduzir o custo da aquisição registrada na minha declaração do imposto de renda, tá? E aí, se o valor está há muitos anos, o valor está baixo, o valor está lá de custo, você tem que usar sempre aquele valor que está na sua declaração do imposto de renda, comparado com o valor do resgate hoje. Esse delta, essa diferença entre o valor que você trouxe, menos o custo de aquisição, que foi o custo do câmbio, da remessa, você está sujeito ao imposto de renda na alíquota de 15%. E o investidor deve recolher esse imposto até o último dia útil do mês subsequente ao resgate. E aí, a gente também tem uma isenção aí. Se o valor do resgate da repatriação for igual ou inferior a 35 mil reais, isso já é o valor em reais, tá? Ele está isento do imposto de renda. Lembrando que é o valor do resgate, não é o valor do ganho. Então, na próxima tela, eu vou mostrar um exemplo onde acontece um resgate que está acima de 35 mil e um abaixo de 35 mil, tá? Então, vou ver se ela já aparece aqui para vocês conseguirem, com um delay de 1 segundo, acho que vai aparecer. Vamos lá. Já está na tela, pode ir. Já está na tela? Pode continuar. Então, assim, no exemplo 1, cálculo do ganho de capital, se você fez um resgate dentro do mês, tá? É por mês esse cálculo, de 11 mil dólares, cuja cotação do real, do dólar em moeda brasileira, está em 3 reais. Então, o valor total desse resgate é de 33 mil reais. O custo, eu coloquei simbolicamente 2 mil reais aí, mas é o que, se for mais, se for menos, não importa. O que importa é o valor do resgate para a gente ver se é isento ou não, tá? Então, o valor do resgate é 33 mil reais, independente do valor do custo, mas nesse exemplo são 2 mil reais, ganho de capital 31 mil reais, imposto de renda isento. Por que é isento? Não é por causa do valor do ganho de capital, e sim por conta do valor do resgate. No exemplo 2, é praticamente a mesma coisa, mas o valor da remessa para o Brasil, da repatriação, são 12 mil dólares, na conversão de 3 reais, o valor do resgate é 36 mil reais. Usei o mesmo custo de envio, que é o valor que está declarado no seu imposto de renda, nesse exemplo, 2 mil reais, teve um ganho de capital de 34 mil. Imposto de renda 15%, o valor do IR é R$ 5.100. Esse é um exemplo para a gente cuidar na questão da isenção da repatriação do valor até 35 mil reais, tá? Aí, agora eu vou abrir para perguntas e respostas, que é eu comecei assim, eu coloquei todas as principais perguntas que eu recebo, da forma que eu recebo, até para talvez ficar mais familiarizado. Às vezes a gente fala muito termo técnico,
porque para a gente é comum. Então, eu procuro, assim, tentar converter da forma mais clara possível, mas vocês podem me perguntar, podem falar, Melina, não entendi isso daqui, como que ficou, eu tenho o maior prazer de responder isso para vocês. E também, como foi dito logo no início, o e-mail, bolsa@jcg Consultoria, é um canal direto para esclarecer essas dúvidas, tá? Lógico que entrar numa operação detalhadamente, quanto que dá um imposto nessa operação? É uma coisa que a gente tem que entrar com mais a fundo e analisar com mais clareza e detalhe de informações para poder responder. Mas quando é questões conceituais, do tipo, é isento, não é? Qual a alíquota que calcula, como que eu comparo prejuízo, como que eu compenso prejuízo, esse tipo de coisa dá para a gente responder direto pelo e-mail também, do bolsa@jcg Consultoria. Então, essa pergunta aqui, assim, até eu ela é uma das últimas explicações dadas nos slides anteriores, mas eu já ouvi dizer que só paga acima de 30 ou 35 mil, não me recordo. Digamos que eu saque 4 mil por mês, 10 mil por mês, 20 mil por mês, não pago nada, qual a alíquota? Então, voltando àquela resposta, à explicação da isenção, se você trouxer o valor investido no exterior até 35 mil reais por mês, está isento do imposto de renda. Mas não quer dizer que não precisa declarar. Precisa, porque você precisa abater esse valor do seu saldo, da sua declaração do imposto de renda. Então, trazer o valor para o Brasil precisa ter esse controle financeiro e controle dos cálculos, porque você trouxe 35 mil, ele tem um valor de custo na sua declaração do imposto de renda que precisa ser abatido, tá? Então, novamente, a explicação dessa pergunta é esse quadro anterior, que é se até 35 mil reais está isento de fazer a declaração, de pagar o imposto, perdão, mas tem que fazer a declaração, tá? Próxima pergunta. Quais as formas legais de declarar o envio de dinheiro para o exterior? Então, as formas legais são as duas únicas formas que têm que ser feitas. Declaração de imposto de renda para todos, né? Investiu na bolsa, isso acontece até no Brasil, né? Investiu R$1 na bolsa, eu tenho que declarar imposto de renda. Mesmo que as suas operações todas ficarem dentro da isenção, se você fazer operações de venda até 20 mil, está na isenção, mas tem que declarar. E a segunda obrigação, forma legal de declarar, é a declaração do Banco Central, mas somente para aqueles que têm valores iguais ou superior a 100 mil dólares dos Estados Unidos. Ok? Próxima pergunta. Posso enviar o dinheiro para uma carteira eletrônica e da carteira eletrônica enviar para uma corretora? É legal esse processo? Olhando para o Brasil, tá? A gente está falando aqui de aspectos fiscais no Brasil. A forma de envio não tem problema. O importante é você declarar no seu imposto de renda e ter o IOF câmbio recolhido. Porque uma remessa para o exterior é uma operação financeira e tem esse imposto no Brasil. A partir do momento que você declarou no seu imposto de renda e recolheu o IR câmbio, ele está legal o processo, tá? Então, aí, até na pergunta, acho que essa resposta até tá porque uma pergunta a pessoa, qual o valor que eu tenho que salvar, né? Qual é o valor que eu tenho que declarar? É o valor sempre de custo. O valor que está salvo, você tem que colocar na sua declaração o contrato de câmbio. Se você mandou por uma corretora, por uma carteira eletrônica, o valor convertido na moeda do Brasil na data do envio, tá? Então, se você mandou já em moeda estrangeira, mas o valor de custo em reais tem que ser declarado no seu imposto de renda. Próxima pergunta é, qual o valor máximo que posso enviar para o exterior sem declarar? Não tem valor máximo e nem valor mínimo. Todo valor tem que ser declarado. A partir do momento que ele foi remetido para o exterior, ele tem que ser declarado, ele tem que ter uma origem, justamente para quando você precisar retornar no Brasil, a primeira coisa que o banco brasileiro vai pedir é a sua declaração de imposto de renda. Porque a corretora do exterior, ela pode fechar o câmbio e mandar o dinheiro para o Brasil. Aí você identificou uma conta no banco X, lá Itaú, por exemplo, o Banco Itaú, para liberar o dinheiro na sua conta, ele vai te pedir sua declaração do imposto de renda. Se esse valor não tiver declarado, o banco não libera, tá? Tem casos de clientes que não declarou e teve que voltar a remessa para o exterior, porque não conseguiu repatriar o valor dentro do Brasil, porque não estava declarado no imposto de renda. Assim como eu disse anteriormente, investiu um valor na bolsa ou no exterior, declara no imposto de renda,
É uma forma de você ter o lastro do dinheiro enviado. Tá? Próxima pergunta. Para retornar o dinheiro do Brasil, devo declarar qualquer valor ou existe um limite que eu não preciso declarar? Lembrando, de novo, exemplos, 500 dólares não é necessário declarar? Declarar, sim. Sempre a repatriação tem que ser declarada, assim como a remessa. A diferença é, quando você não tem, quando o valor é inferior a 35 mil reais, você não tem imposto, mas não isenta a declaração. Você está isento de pagar o imposto sobre o ganho. Porém, você tem que calcular o ganho, você tem que declarar no seu imposto de renda, você tem que baixar o valor de custo. Então, a informação está sempre declarada, é uma segurança que você tem de que o dinheiro está lá no Brasil, está fora do Brasil, que você pode trazer a qualquer momento e que você não vai ter problema nenhum no caminho. Então, é uma segurança que a gente deixa muito claro para os clientes que não tem preço que pague você ter um valor investido fora, e que você sabe que tem um lastro, que está bem declarado, que está com segurança. Certo? E mais uma outra pergunta. Acho que tem até mais duas perguntas. Vamos lá. Próxima pergunta. Tenho muita dúvida sobre como mandar as remessas para o Forex, declarando no imposto de renda. Eu sei que a melhor opção é usar a casa de câmbio para fazer os depósitos. Quero saber se a corretora tem a opção de depositar pagando o boleto, pode ser válido ou para eu declarar no imposto de renda? Então, assim, a forma de envio, como eu disse numa outra pergunta, é sempre através de uma corretora ou do banco. Se ela tem forma de pagamento através de boleto, depósito, isso é negociação com a corretora. A questão é, no seu imposto de renda no Brasil, você tem sempre que declarar para onde você mandou esse valor. Se for para a Bolsa, se for para uma corretora, você coloca a corretora, e para você poder operar no Forex, por exemplo. Essa pergunta é sobre o Forex. Então, você tem que ter uma corretora no exterior, que eu acho que o Paulinho explica bastante isso para vocês. Tem que ter uma corretora para receber e você começar a abrir as operações no mercado externo. Ou, aí, no caso, ou abrir direto numa conta num fundo onde você não opera. Mas esse exemplo aqui é do Forex. Então, a forma de envio é sempre uma casa de câmbio ou uma corretora. E a forma de pagamento é negociação com a corretora. Declarar no imposto de renda? Sempre. Tá? Próxima pergunta. Tenho dúvidas em como declarar o capital enviado a cada remessa. Como declarar isso na anual e como manter o controle das remessas e repatriações? Essa pergunta é muito pertinente porque cai naquela questão de que se a corretora faz esse cálculo, se a corretora controla os valores, se eu preciso fazer através de algum programa. Então, assim, toda a repatriação, primeiro que você tem que separar as apurações, né? Quem tem outros meios de renda no Brasil tem que separar as operações do que é mercado renda variável das suas rendas fixas, outros rendimentos tributáveis, como salário, se você é empregado, enfim. Então, você tem que fazer fazendo a repatriação, você tem que fazer esse cálculo para ver se teve ganho ou não, para ver se tem imposto ou não a pagar. A segunda coisa que precisa fazer é acompanhar essas remessas para poder baixar no seu imposto de renda, porque senão, no final do ano, como que você vai saber qual é o custo que você tem que baixar do valor que você já repatriou, ou no caso, se você fez novas remessas. Então, precisa ter esse controle, como eu expliquei anteriormente, hoje no escritório a gente tem um software próprio, que a gente faz esse controle para quem contrata os nossos serviços, para depois, no final do ano, a gente já ter as informações prontas para fazer a declaração do imposto de renda, tá? Lembrando que o imposto, se der imposto a pagar, tem que ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente ao resgate. Tá? E a forma de fazer é através do programa de ganho de capital. Também é uma informação importante que até 2017 existia um programa que se chamava-se Apuração de Ganho de Capital em Moeda Estrangeira, que era só para casos de operações do exterior. E hoje, a partir de 2018, a Receita Federal colocou essa função desse programa dentro da declaração de ganho de capital em geral, que chama GCAP. Esse programa está disponibilizado no site da Receita Federal, e lá você tem como escolher a opção de renda variável, moeda estrangeira, e você apurar os ganhos de capital ali, ok?
E a próxima pergunta é sobre a compensação. Essa aqui é de um investimento no Brasil, né? Uma dúvida sobre a B3. Ó, em relação ao imposto, tem uma dúvida na B3. Como eu faço para usar as perdas? Tá do jeitinho que eu recebi a pergunta aqui, pessoal. Usar as perdas para bater o imposto dos resultados positivos. Isso eu falo no fechamento mensal. Exemplo, tive um mês de perda, como eu uso aquele mês para bater no imposto quando tive um mês de ganho? Então, primeiramente, o que tem que ser feito é separar as operações. O que é day trade, isso no caso, como a dúvida da B3, então estou explicando sobre day trade e operações normais. Separou as operações, e aí, lembrando, de novo, as corretoras não mandam o custo, não mandam o ganho, elas mandam as notas de corretagem. O investidor tem a obrigação de apurar o ganho e a perda, separado por tipo de operação. Aí, nesse caso, tem que fazer um controle paralelo para você poder, paralelo, digamos assim, você tem que fazer o controle financeiro. Hoje, a Receita Federal não tem um programa para fazer isso, deveria. Então, tem muitas empresas que fazem esses softwares, tem disponíveis no mercado, enfim, que não é o fórum aqui da gente falar, mas existe uma forma de você controlar. Pode ser em Excel, que você achar mais fácil para você. A gente, na JCG, faz esse controle para os investidores que trabalham com a gente. Então, aí eu tenho um exemplo aqui, que depois na próxima tela vai ter o quadro do cálculo, como fazer. Então, eu fiz uma suposição aqui, ó. Supondo que em ambas operações, até para ficar mais fácil, você teve um prejuízo acumulado de R$1.000. Então, nas operações, separando as suas operações, você tem num determinado mês um prejuízo de R$1.000, tanto nas operações de day trade como nas operações normais. E aí, a gente vai ver como a gente vai carregar esse prejuízo e como eu posso compensar numa operação seguinte, onde uma operação deu prejuízo e na outra deu lucro, para você compensar e na outra para você carregar mais prejuízo. Então, vamos para a próxima tela, que vai ficar mais fácil de visualizar. Um exemplo de compensação de prejuízo na operação na B3 aqui. Então, a tela, deixa eu só esperar, ver se já virou a tela para vocês. Então, um exemplo aqui é março de um determinado ano, eu coloquei as operações separadas, operações comuns e operações de day trade. Aí eu simulei alguns valores, tem uma lista de operações dentro do mercado, que tá em operações mercado à vista de ações, mercado à vista ouro, mercado de opções, que aí esses casos vocês até entendem melhor do que eu, que eu entendo de imposto. Então, vamos lá. Eu coloquei, assim, das operações de comuns, simulei valores, R$200 de lucro, 150 de perda, do 300, enfim, resultado líquido do mês, operação comum, R$370 de lucro. Aí, antes da gente seguir para baixo, vamos olhar day trade na lateral. Na lateral, você teve prejuízo de novo. Você tinha um acumulado de R$1.000, que era a suposição que eu fiz. Então, você teve, na operação day trade, no novo mês, R$400 de prejuízo, e na operação comum, 370. Aí, embaixo tem, qual o prejuízo do mês anterior? R$1.000 para cada uma. Então, a base de cálculo do imposto é 0, porque você, no caso das operações comuns, você vai ter uma compensação de prejuízo. Então, você teve um lucro de 370, compensou o prejuízo de 1.000, você ficou com prejuízo a compensar para o próximo mês de R$630. Na operação day trade, você teve um prejuízo de 400, você já tinha R$1.000 de prejuízo, então, próximo prejuízo que você vai compensar nos meses seguintes, R$1.400. E caso desse base de cálculo valores ali, eu deixei ali separado qual a alíquota dos impostos. Se fosse operação comum, 15%, e day trade, 20%. Certo? Espero que dessa forma fica um pouco mais fácil de visualizar como que fica o controle. Essa é uma telinha de como fica o nosso sistema, faz o controle. É exatamente a tela que sai no imposto de renda. É assim que você faz mensalmente. Todos os meses tem que apurar na declaração do imposto de renda. Só que o programa da declaração, ele só é disponível no ano seguinte. O que dá para fazer, que muita gente faz, né, que não usa software, não quer usar Excel, você usa o programa do ano anterior para ficar salvando, o programa da declaração de imposto de renda do ano anterior, e fica salvando esse cálculo. E depois, na hora que sai o programa do ano seguinte, que é do ano calendário correspondente ao cálculo que você fez, aí transporta as informações. Essa é uma opção para quem não quer ficar no Excel e não quer
contratar algum sistema, tá? Aí agora eu vou abrir para perguntas e respostas, e aí a gente vai... O que você acha melhor, Paulinho? Eu vou lendo aqui nos comentários do bate-papo, ou vocês vão me falando e eu vou respondendo? Eu acho que pode ser um pouco dos dois, para Vamos lá. Tem mais tela ou não? Não, agora a próxima tela era o final, que tem os meus... Então tá bom. Então vou deixar essa tela para dados. daqui a pouco. Mostra a sua câmera aí, que daí eu acho que fica bacaninha. Tô aqui, ó. Não tem como cansar, né? A Melina explica tão bem, gente. Ai, Vamos gente, lá. fui didática com vocês, espero ter sido assim bem clara nos pontos, mas claro que... Você foi direta no ponto. Claro que assim, as dúvidas sempre... É muito Sim. parecido com o meu ramo. Sabe por quê? As dúvidas são as mesmas. Então, você vai ver que vai ter pergunta aqui que o pessoal já começou a mandar no chat, que você já explicou, mas sempre precisa um pouquinho mais de explicação, né? Claro. Então, tem algumas perguntas aqui já selecionadas. Quer ver, ó? Bom, primeiro, deixa eu ver aqui que me chegou aqui, o Domênico me mandou. Cadê, ó? Olha, tem uma pergunta aqui, Vai ó, que eu achei falando interessante. aí, que eu já vou pegar Posso outra falar? aqui. Pode. Quem mora fora do Brasil e fez a declaração de saída definitiva, o que muda na declaração e na repatriação do dinheiro? Não tem mudança. A partir do momento que você fez a declaração definitiva, essa pergunta é do Jorge. Muito bom, Jorge. Obrigada pela pergunta, que aí me dá a oportunidade de dar mais detalhes sobre isso. Quando você faz a declaração definitiva do país, você não precisa mais declarar nada no Brasil, porque você fez a declaração definitiva. A partir do momento que você retorna para o Brasil, aí a gente volta a abrir sua declaração de imposto de renda para os seus bens que você tinha na data da volta, e a repatriação funciona do mesmo jeito. Como por quanto você mandou, você tem que calcular o valor de custo com o valor do resgate, que seria a repatriação, o valor na moeda na data do resgate. Então, é o mesmo cálculo, não muda nada. A diferença é que, enquanto você fez a declaração definitiva do país, você não precisa mais ficar fazendo a declaração anual. Certo? Ok. Está respondido. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Ó, aqui, ó. Eu tô aqui no Vanderlei, não sei se não, tem... Vai. Você tá no ritmo aí, não vou te atrapalhar. Conforme eu for achando aqui, eu vou respondendo. O Vanderlei perguntou: tenho que declarar a remessa do exterior somente na declaração anual em abril? Exatamente. O envio só declara na declaração anual. Não tem uma forma de você ficar declarando durante o mês. O que faz durante o mês, Vanderlei, é as apurações do imposto, no caso, se você está operando fora, fez resgate no Brasil. Se você não fez repatriação, não fez resgate no Brasil, não tem o que fazer durante o ano no Brasil, não tem nada para fazer. Só quem opera em B3, opera na Bolsa no Brasil, que tem que estar fazendo a apuração mensal. Certo? Vamos ver o que mais. Deixa eu ver aqui. Ó. Se você for vendo, Paulinho, pode ir fazendo, tá? Tá. Melina, mas essa isenção só funciona se for no mesmo mês calendário, certo? Se enviei em janeiro de 2019 e saquei em fevereiro de 2019, deverei pagar os mesmos 35 mil? Pergunta do Alan. Alan, a isenção é sobre a repatriação. A gente está falando de resgate no exterior aqui. Vamos ver. Isenção só funciona se for mesmo ano calendário. Nós estamos falando do Brasil ou do exterior? Se for fora, se for na bolsa no exterior, é no resgate. Você tem a isenção sobre 35 mil de resgate. No Brasil, se for operações normais, você tem isenção se você fazer a venda total até 20 mil reais. Então, não tem a ver com um ano, um mês para o outro. É só sobre... entendendo bem a sua pergunta, eu precisaria saber se você está falando do Brasil ou do exterior, que fica mais fácil para eu poder dar exemplos. Mas se for no Brasil, se for operações na Bolsa, vendeu no mês, comprou no mês, vendeu no mês seguinte... No exterior. É do exterior que ele perguntou? Então, do exterior é 35 mil no mês. Se eu trouxe em janeiro de 2019, você trouxe 35 mil, é isento.
Fevereiro de 2019, eu trouxe mais 35 mil, é isento. Não tem imposto para pagar. Mas tem que guardar os valores para poder fazer a sua declaração anual do imposto de renda. Baixar os valores, lançar os ganhos, porque querendo ou não, você tem ganho ali. Naquele exemplo que eu dei aquelas 2 telinhas, onde trouxe 33 mil reais e na outra telinha 36 mil, teve um ganho ali. Aquele ganho você tem que declarar. É isento de imposto de renda, mas você declara na sua declaração anual de imposto de renda no ano seguinte. Eu tenho uma pergunta boa aqui, Mê. Pode fazer. Posso compensar uma perda no exterior? Eu entendi a pergunta, mas ela está confusa, mas eu entendi. Ele está falando o seguinte, ele tem investimento tanto no exterior quanto no Brasil. No Brasil ele tem que pagar. No exterior ele tomou pau. Ele pode fazer uma compensação com esses 2 mercados? Excelente pergunta, mas infelizmente não. Não pode. Não pode compensar, inclusive dentro até do Brasil, operações de day trade e operações normais, você não compensa um prejuízo com o outro. Entendo. Muito operações do exterior. Okay. Infelizmente, não compensa. Ok. Legal. Eu tenho mais uma, mas depois essa vai ficar por último, tá? Continua. Tá. Vai, pode continuar. Pode, Se você deixa eu olhar mais vai. aqui. Estou olhando aqui do lado, peraí. Ó, galera, vão mandando as mensagens aí no bate-papo, que a Melina tá com o Daniel lá, ele tá ajudando, tá selecionando as perguntas. Eu também tenho visto aqui algumas, e eu rachei uma sensacional, essa vai ficar pro final, essa vai ficar pro pode final. fazer, eu queria ler todas. Quero ler todas. Tenha pressa. Vamos lá. É aqui a pergunta que você fez, eu estava lendo, é do Fábio Oliveira. É a pergunta que você traduziu aí para mim, você entendeu? Se eu teve operação de prejuízo no exterior e ganho no Brasil, se pode compensar. Infelizmente não. Fábio, não dá, infelizmente. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Praticamente, ganhou ou perdeu, é isso. Pergunta aqui, enviei valores. Como declarar aqui, a pergunta do Pedro Nascimento, vamos lá. Enviei valores pequenos em 2006 e não declarava IR na época. Há como declarar atualmente para usar para repatriação no futuro? Sim, importantíssimo. Assim, o que eu recomendo para quando acontecem essas coisas é a gente ver o imposto de renda atual. No caso, eu teria que dar uma analisada no seu imposto de renda hoje, Pedro, e ver se vale a pena a gente retificar os últimos 5 anos e colocar essa saída, se você mandou por forma, vamos dizer, oficial, se você mandou através de contrato de câmbio, o correto é a gente regularizar o seu imposto de renda. É possível fazer isso? Mandar o dinheiro para o Brasil, para fora, perdão, não tem vamos dizer, imposto aí, na ida. Então, você tem que deixar esse número dentro do seu imposto de renda para você poder fazer a repatriação. Então, eu recomendo fazer, sim, a regularização do seu imposto de renda e declarar as suas remessas. Legal. Certo? Tem uma do Saulo aqui, que ele mandou para o Domênico. E, ó, você vê, tá chegando pergunta de tudo que é lado. Ele fala assim, como fica no caso de quem não declarou as remessas, mas fez de várias formas, cartão de crédito, boleto, transferência bancária, como regularizar isso daí, Melina? Ótima pergunta aí, Saulo Nunes, né? Acabei de ver essa pergunta. Isso. Que você falou. Saulo, é o que eu acabei de explicar agora para o Pedro, que a gente precisa olhar sua declaração hoje, ver como a gente faz para montar esse valor na sua declaração de imposto de renda. É importantíssimo esse número declarado, para você ter essa segurança, essa tranquilidade de fazer a repatriação. Porque realmente a gente vai mandando, acontecia muito no passado isso, as pessoas iam mandando valor para fora, e depois, na hora de mandar de volta, para no Banco Central, para na Receita Federal, Receita Federal não, perdão. Pode acontecer para a Receita Federal, mas o banco não libera, porque não está no seu imposto de renda. Então, tem forma de regularizar, e essa forma, para eu poder dar um caso assim, uma solução, eu preciso analisar seu imposto de renda e ver uma forma da gente montar esse valor. É importantíssimo estar declarado. Tem jeito, sim, é só a gente fazer o levantamento e montar a declaração. Se for o caso, dependendo do montante, a gente fazer
os últimos 5 anos, retificar a declaração, que é possível, e fazer o montante da remessa. Certo? A valor de custo, tem que ter guardado esse número, o valor que foi enviado, tá bom? Legal, legal. Ó, tem uma da Andréia também aqui, ó. Melina, fui perdedora consistente em 2018. Quer dizer, 2018 ela perdeu sempre. E só depois, agora, com o curso do Paulinho, fechei o mês de janeiro e já estou positivo em fevereiro. Aí já foi, aí eu gostei, Andréia. É isso aí, André. Andréia, Renato, eles são sensacionais. Como faz para declarar as perdas desde janeiro de 2018 até agora? Perfeito, ótimo, Andréia. Tem como, na verdade... Ela opera, Andréia, salvo engano, eu não me lembro se ela opera Forex, eu sei que ela está operando B3. Porque a compensação do prejuízo é só no Brasil que dá para fazer. Ah, ok, tá, então vai. Primeira coisa é no Brasil. As operações no Brasil você pode compensar sim. Se for em 2018, ainda a gente está a tempo de fazer a sua declaração do imposto de renda, agora até abril de 2019, para informar todo o seu prejuízo que você teve em 2018. Esse número é carregado, acumulado. Naquele exemplo que eu dei lá, se você teve R$1.000, aí foi indo 2, 3, 4, 5, até o final do ano, você carrega esse número. Tive lucro em janeiro, compensa. Se sobrou prejuízo, carrega para fevereiro. Fevereiro teve lucro, compensa. Sobrou prejuízo, carrega para março. Assim vai indo. A forma de declarar é a sua declaração do imposto de renda. Importante você ter todo esse levantamento de todas as perdas que você teve, apuração mensal, e a gente declara no seu imposto de renda agora de 2018. Certo, Andréia? Legal, é B3 ela. É isso aí, Andréia. Obrigado. É isso aí. Tem mais alguma coisa? Tem bastante pergunta chegando aqui, hein? Então, se existe alguma vantagem de operar com pessoas tem uma pergunta aqui que o Daniel acabou de ler para mim, que é de quem? De quem que é? Do Vanderlei. Não sei se é o mesmo Vanderlei, porque eu não lembro o sobrenome, mas aqui o Vanderlei perguntou se tem algum benefício, né, se é mais vantajoso fiscalmente falando em operar na pessoa física e na pessoa jurídica. É claro que na pessoa física é mais barato, depende do regime de tributação que você tem na pessoa jurídica, mas mesmo se você optar pelo lucro real ou lucro presumido, porque não pode ser, a empresa optante pelo lucro, pelo Simples Nacional não pode operar na bolsa, não pode ter operações no mercado, na bolsa de valores, mas na pessoa jurídica, a alíquota do imposto é maior. Aí temos alíquotas que vão de 17% a 20%, e no lucro real, se a empresa optante pelo lucro real, ela não tiver muitas despesas dedutíveis, no caso, se for abrir uma empresa só para operar na bolsa, não vale a pena. A pessoa física ainda é a melhor forma, o imposto é menor, a alíquota é menor, 15% para operações normais e 20% para day trade. Então, olhando só para a bolsa, a pessoa física é mais vantajosa. Tá, a pessoa jurídica tem que analisar se a empresa tem outra operação, aí às vezes vale a pena, tá? Legal. O Fernando pergunta o seguinte, isso tudo vale também para criptomoedas? Boa pergunta, Fernando, né? Criptomoedas é como se você fizesse uma operação na bolsa, é um dos itens que a gente trata lá, naqueles itens que eu até listei lá no final, naquele quadro, tem vários tipos de operações, aí tem uma lá que é moedas, a gente usa a criptomoeda ali para apurar, então é o mesmo conceito da B3, se você teve ganho, você tem apura 15%, se for na operação normal, né, criptomoeda. Ó, tem uma outra pergunta do Lucas que é interessante também relacionada a criptomoedas, ele fala o seguinte, minerei criptomoedas utilizando máquinas para isso. Estou querendo vender o meu saldo em criptomoedas e como faço a declaração desse valor? Primeiro, você sabe o que é minerar criptomoedas? Sim. Tá vendo? Aquilo que você fazia. É isso aí. Tá vendo? Ó, para vocês verem, hein? Deixa eu abrir a câmera aqui, ó. Tá vendo como ela sabe? Isso, eu nem sabia. Ela sabe tudo da minha vida. Eu tenho que falar, porque ela que toma conta dessas coisas para mim. Então ela sabe absolutamente tudo. Tá vendo? Ela sabe tudo. Vai na dela que vocês não vão se arrepender. Vai, Melina. Vamos lá. Se você fez, como fala mineração, né? Você minerou. Isso. O valor é assim. Exatamente. O termo técnico aí da área.
É ganho total, você não teve custo, concorda? Então, todo montante vendeu, tem que apurar, é ganho total. A facilidade dessa operação é que você não tem custo para apurar, para fazer o ganho, né? Que é a receita menos o custo. Nesse caso, o valor total da venda você tem que pagar imposto. Aí, no caso, tem que tratar como operação normais, porque se você vendeu na bolsa ou vendeu a criptomoeda no mercado de criptomoedas, você tem que apurar o imposto e pagar a alíquota de 15%. Entendi. Por exemplo, a energia elétrica que é consumida para minerar, ele pode compensar em pessoa física ou não? Infelizmente, na pessoa física não se compensa despesas, digamos assim, né? Uma operação, uma empresa, pessoa jurídica, e aí, no caso, teria até os seus custos, poderia ser lançado e apurar o imposto de uma empresa de lucro real, que compensa. Lucro presumido, por exemplo, não tem compensação de despesa também. Então, na pessoa física, não tem compensação de despesa para apurar o imposto. No caso de corretagem. No caso de corretagem na bolsa, você pode compensar o custo na pessoa física. A única compensação que pode ser feita é a corretagem. Legal. E no caso do prejuízo, né, nos meses subsequentes. Ó, a Melina antenada. Contador que sabe de criptomoeda é raro. Ó, e é verdade. Competente que nem a Melina, vocês não vão achar, viu? Uau, quem que falou isso que eu quero agradecer? É o Pedro Nascimento. Pedro é gente finíssima. Pedro, obrigada, viu? Tô aqui, ó, você. E, na verdade, a gente acaba aprendendo, porque hoje, assim, o mercado foi mudando, até uma coisa, assim, muito interessante. O mercado foi mudando e não teve, assim, treinamentos para contadores, não teve explicações de como fazer, a gente vai aprendendo com a necessidade, viu? Eu imagino. A água bate na bunda, sai nadando, na hora, né? Ó, nadando, o Clóvis fala o seguinte, Melina, seria possível dizer, então, que a base legal dessa isenção é de R$35 mil? Sim, a isenção é R$35 mil para o valor do resgate. Eu resgatei no Brasil 35 mil, é isento. O valor do resgate e na moeda nacional. Então, não é $35 mil, é R$35 mil. Tá. Beleza. Vamos ver se tem mais perguntas. Tem mais alguma coisa aí, gente? Levanta a mão, não. Vamos escrever aí, vai. O Pedro Nascimento aqui fez fazer umas contas aí, Pedro. Acho que para fazer conta aqui, eu acho que vai demorar um pouquinho. Ele dá uma operação, comprei 5 mil a R$9, depois comprei 5 mil a 10. Eu faço questão de pegar todos esses cálculos, fazer para você e te mandar. Acho que fica mais produtivo do que eu ficar fazendo conta aqui, tudo bem? Não, legal, Depois, bom, você já passou o seu e-mail, Pedro? Tem um e-mail, né, pessoal? Passa para ela, que assim, é claro que ela vai ter o tempo para responder, porque ela tem outras situações também, né? Apesar de haver uma equipe lá que a ajuda, mas ela vai tentar responder da melhor forma possível para vocês, eu tenho certeza disso. Faço questão de responder esses e-mails do Bolsa, inclusive, assim, né, como o Paulinho falou bem, a gente tem várias operações dentro do escritório, mas eu não deixo um dia sem responder esses e-mails. Então, chegou o e-mail, se eu não responder na hora, à noite, vai sair uma resposta para você. Mesmo que o senhor pode dizer, olha, te respondo até amanhã, meio-dia, por exemplo. Mas eu vou estar sempre respondendo para vocês. Eu faço questão de, pessoalmente, ler e entender essas demandas de vocês. Até pela parceria aí com o Paulinho, de longa... De tantos anos. Isso vale para criptomoedas, já foi, tem mais. Declaração de fundos, declara os resgates. E declaração de fundos, declara os resgates? Qual o mínimo para preencher uma DARF? Eu vi aqui, o valor qual o valor mínimo para preencher uma DARF? Vi algo a respeito de R$10. Exatamente isso. Valor inferior a 10 reais, a instituição financeira não recolhe, o DARF não é emitido. Então, aí não precisa pagar. A partir de R$10. Vamos lá, o que foi a outra pergunta? Declaração de fundos declara os resgates? O que é declaração de fundos? O que ele quis dizer? Fundos de investimento também, talvez. Porque assim, a declaração da pessoa física é sempre a declaração do imposto de renda. Declarei o dinheiro no fundo de investimento, declaro no imposto de renda. Resgatei esse dinheiro, se for um fundo privado, que já faz a retenção, porque assim, o fundo de investimento funciona assim, eles recebem o valor de um grupo de pessoas e eles operam na bolsa. Então, quem sofre o cálculo da renda variável
é o fundo de investimento. A pessoa que pôs o dinheiro no fundo, que seria, acho que acredito que é a questão do Douglas, que fez a pergunta, o fundo te trata como uma renda fixa, embora tenha um risco maior, então ele já tem um valor e ele repõe na fonte de você, porque por ele sendo uma pessoa jurídica, então essa questão do valor dos fundos de investimento, quando você opera no fundo, não vou falar de umas aí famosas no Brasil, elas retêm para você o imposto, pode ficar tranquilo que eles retêm para você. Você só tem que fazer esse cálculo se você é o titular da operação dentro da bolsa. No caso do fundo de investimento, eles que operam. Então, eles que sofrem o cálculo da renda variável. Você acaba ficando exclusivamente na fonte, é retido de você quando você faz o resgate. Certo, Douglas? Se você tiver dúvida, na hora que você receber o informe de rendimento do fundo que opera para você, eu posso tirar essa dúvida, me manda um e-mail lá no bolsa@jcg.com. Certo? Vamos ver mais algum? O que mais? No exterior não tem diferença entre trade e consumo. Ou, do Fábio Roveroto. Então, no exterior não tem diferença do day trade para o swing? Ou o que importa é só o resgate se é superior ou inferior a 35K? Exatamente isso. Resgatou o dinheiro no Brasil, é uma operação em moeda estrangeira, né? Pode ser aplicação financeira, pode ser forex, pode ser criptomoeda, pode ser, enfim, várias operações fora, trouxe para o Brasil, né? Sendo ações, você tem a isenção de 35%, 35 mil reais do valor do resgate. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos lá. Menina, ao contratar serviço de assessoria, você cuida de todo o processo de declaração e pagamentos ou ainda existe controles que temos que fazer? Pedro Fidelis, ótima pergunta. A gente cuida de tudo para você. Você quer operar focado? Eu sempre brinco. Quer operar focado? Deixa que o resto eu cuido para você. Eu só vou precisar das notas de corretagem que você fez. Eu sei o que é isso. De verdade, eu não me preocupo com isso. Já tem um automático no meu, todo dia de manhã ela já vai para o e-mail da Melina lá, ela resolve todos os problemas. Então, isso aí. Dá pra vai ficar com tranquilo. ela que você vê. O que mais aqui? Deixa eu ver. Tem mensagem aqui? Não, aqui não. Normalmente é o investimento da corretora retém imposto de renda. Tá, isso aqui já foi, né? Aí, ó, pergunta do Fernando. Não é ótima essa pergunta. Ah, não, esse aqui não foi ainda, vai. Fernando pergunta. Normalmente, no resgate de fundo de investimento, a corretora retém o imposto de renda. Exatamente, é isso aí. Além de declarar, basta aprovar o recolhimento na fonte? Não. A partir do momento que a corretora fez a retenção, a responsabilidade do recolhimento é dela. E ela vai te dar um informe de rendimento no final do ano para você declarar no seu imposto de renda. Lá no seu imposto de renda, você vai declarar o valor já líquido. Tem uma aba lá no imposto de renda que é rendimentos com impostos exclusivo na fonte, que aí você já lança o valor líquido, não precisa lançar o valor do imposto. Vai vir no seu informe de rendimento certinho qual é o número da linha que você tem que lançar na declaração. Certo, Fernando? Está respondido? Aqui, ó, o João pergunta, estou me mudando para o exterior. Se quiser operar B3 ou precisar declarar normalmente, como se estivesse no Brasil? Exatamente. Tem que declarar no Brasil, porque a operação é no Brasil. Inclusive, quando você opera no exterior, que até comentei com o Paulinho hoje, o pessoal vai perguntar de tributação no exterior, é muito complexo o Brasil já, para procurar no exterior, né? Daí é um outro fórum. Para um outro webinário. Um outro momento. Um outro momento. Fora, você tem os impostos de fora, está operando dentro do Brasil, o imposto é no Brasil. Tem que declarar. Olha lá, o Michel Rivera fala o seguinte, vocês dão assessoria para quem faz trader esportivo? Você sabe o que é trader esportivo? É especulador? É a aposta em jogos, casa de apostas de esportes. Jogo de azar. Oi? Pode falar de azar? Não, Jogo de azar. Tem estratégia. Não chega a ser. Tem estratégia para se chegar a alguns pontos e tal. Mas é uma bolsa de apostas, literalmente uma bolsa de apostas. Você vai no jockey e você aposta na corrida de cavalo.
Por exemplo. Sim. Só que hoje existe isso é bem novo e eu nem falo sobre isso. Falo sobre criptomoedas, falo sobre o mercado à vista, o mercado futuro, Forex, derivativos, mas eu não falo sobre isso porque não é minha área. Mas enfim, hoje existem algumas plataformas fora do Brasil que te promovem essa facilidade de você, por exemplo, tá assistindo um jogo de futebol e é mais ou menos assim, ó. Quantos laterais o time B vai ter? Mais do que 5? Menos do que 5? E aí você vai tendo uma forma de apostar naquilo. Então, eu imagino, na minha leiguice toda nessa situação tributária, porque eu sou nada perto da Melina, que se trata de uma espécie de investimento também no exterior. Então, será que dá para usar a mesma linha do investimento lá fora, Mê? Eu entendo que sim, Paulinho, porque assim, a saída do valor no exterior, você tem que sempre pensar, esse valor eu vou gastar lá, eu vou trazer de volta para o Brasil. Porque assim, a forma de envio, até para você, nesse exemplo que você deu, de um jogo, você tem que ter alguma plataforma que você manda esse dinheiro, alguém administra, né? Alguém administra para dizer quem ganhou, quem perdeu. Então, nessa plataforma, você vai enviar o valor. A partir do momento que você enviou, é importante você declarar no seu imposto de renda, como em aplicações no exterior, não tem problema. Tem essa opção dentro da declaração de imposto de renda que você fez uma aplicação, mandei $1.000. No dia que eu quiser voltar com esse valor, o Banco Central, o câmbio, vai pedir lá, de onde que é esse valor? Ah, eu mandei R$1.000, veio 1.200? Você tem que calcular o ganho sobre 200, no caso, nesse exemplo que eu dei, até isento, mas o importante é a gente seguir a mesma sistemática. Não existe legislação no Brasil para isso. Então, a gente adota aquela operação que é mais próxima de quando foi a mesma coisa quando surgiu a criptomoeda. No primeiro momento, hoje saiu algumas instruções normativas, solução de consulta da Receita Federal, mas antes não tinha. Então, quando não tinha, você seguia os processos da operação mais similar possível para seguir a tributação. Hoje você vai na Receita Federal e fazer uma pergunta dessa, eles vão falar o próprio fiscal. Não sei nem do que você está falando. Então, estão muito fora da operação, do dia a dia. Entendi. Então, é importante essa pergunta, mas é possível seguir a mesma sistemática. Tá. Vamos lá, vamos mandando perguntas aí, galerinha, pra gente já matar esse... O Saulo perguntou, o Saulo Nunes, independente do valor da remessa, se eu repatriar abaixo de 35, não há imposto? Mesmo sendo todos os meses? Vamos lá. É interessantíssima essa pergunta. Sabe por quê? Porque, assim, toda vez que você repatriar o valor, 35 mil, você tem que calcular o ganho. Embora ele está isento, você tem que calcular quanto foi o seu custo e quanto foi o seu ganho daquele valor. Então, lógico que normalmente você consegue trazer mais, porque se o valor rendeu lá fora, né? Normalmente. Você traz porque ele está rendendo. Mas eu tenho sempre que ir baixando o valor de custo conforme esses 35 mil. Se todo mês der 35 mil, você fica isento, até acabar o valor do seu imposto de renda, né? Do seu cálculo que você mandou o valor lá. Certo? Aí, assim, explicar detalhadamente, esse é o conceito. Aí teremos que analisar um exemplo seu para poder dizer isso não é. Existe até no mercado muita gente que faz o seguinte, vou falar porque o que todo mundo, é uma pergunta muito, muito comum, eu nem coloquei na apresentação, mas é do tipo assim, eu mandei 10, vou dar valorizado, mandei $100 mil, estou voltando com 45, por exemplo, posso colocar tudo com valor de custo? Correto? Não é o correto. Se você mandou $100 mil, quando você mandou 45 de volta, esses 45 corresponde a quanto dos $100 mil? Essa conta é o correto ser feito. Tá? Então, tem que ser feita uma análise muito, muito detalhada do qual é sua projeção para os próximos meses, o que muita gente faz é do tipo, eu estou trazendo valor de custo, eu não tem rendimento aí, estou trazendo os 45 exato dos 100 que eu mandei. Está ficando 65 lá, perdão, 55. Não, essa forma não é a correta, tá? De calcular. Muita gente faz. Então, eu gosto muito de deixar bem claro, eu analiso os números e a gente deixa bem claro qual é o risco da operação de você não tributar os 45
porque esse valor você está dizendo que é o seu custo do seu imposto de renda. Deu para entender, Paulinho, esse exemplo? Entendi sim. 45. Tá. Tem gente que quer declarar que só o custo foi 45, que vai achar do seu imposto de renda. A questão é que você está postergando lá para frente também. Então, no dia que você trouxer o que sobrou, vamos supor, né, os 55 de capital, ele virou 100, você vai tributar diferente, você está postergando lá para frente. Mas o correto é apurar o custo da remessa de retorno. Tá, tem uma aqui que é bem legal, essa pergunta, que é de uma pessoa que mora fora do Brasil. Ele fala o seguinte: não tem o valor de retirada do Brasil. Ele não mandou dinheiro do Brasil para fora, visto não ter feito absolutamente nada de lucro aí no Brasil. Possui valores aplicados e rendimentos de operações realizadas no exterior. Para levar esse valor de novo para o Brasil, como devo fazer, visto que não tem uma saída definitiva? Pois todo o valor do capital aplicado foi ganho no exterior e já paguei os impostos para o tio Trump. Terei que pagar novamente para o Bolsonaro? Essa é a pergunta do nosso amigo. Até imagino quem seja. Ah, não tem o nome da pessoa? Eu acredito. Tô errado, Danilo? Não sei. Não tenho certeza. Mas vamos ver. Vamos lá. Depois ele fala quem é. Infelizmente vai ter que pagar para o Bolsonaro se não fez saída definitiva do país. Vai ter? Vai, não tem porque como assim, compensar os impostos pagos aqui fora, lá no Brasil? Então, é que a questão, assim, se você gastar no exterior, você ficar no exterior, ok, esse número nunca vai aparecer. Você não fez declaração no Brasil, vamos lá. Você mora no exterior, não fez saída definitiva e você ganhou um dinheiro lá fora. Esse dinheiro, para o Brasil, você não ganhou lá fora. Você ganhou no Brasil, o Brasil não sabe que você está morando fora, entendeu? Então, na hora que você vai trazer esse dinheiro de volta, você vai ter que tributar. A não ser que você tivesse feito a saída definitiva e agora eu vou voltar para o país. Quando você volta para o país, você declara, isso aqui é o dinheiro que eu ganhei fora quando eu estava no fora. Então, é a questão de quando você não faz a saída definitiva. Tá. O que mais? Mais perguntas aqui. Paulinho, tá aqui. Paulinho sempre que... Tá. Desculpa, eu fechei a câmera aqui porque estava dando um problema na... Tem uma pergunta aqui no grupo que o Domênico mandou aqui para o Daniel, ele está me mandando, que é o do Marcos Luiz. Fiz aportes anos anteriores e obtive perdas. Sobrou saldo. Nunca declarei. Depois do curso, que é o caso da Andréia, né? Foi Andréia? Eu vou falar, viu, Melina? Essa galera virou a chave. Eu viro a chave dessa turma. Não adianta. Só não vira quem não quer. Só não vira quem não quer, isso aí. Só vira quem não quer. Depois do curso de janeiro, comecei a ter resultados positivos. Pode iniciar uma declaração de 2019 com saldo existente em 31/12 de 2018? Eu estou entendendo aqui que é Brasil, né? Suponho que sim. Agora não compensa. Se for Brasil, você já está errado lá, Marcos. Infelizmente, quando você começou, você tem que declarar imposto de renda. Se for em 2018, estamos no tempo ainda. Você vai declarar todos os seus prejuízos agora em março e abril de 2019, referente a 2018. Aqui ele está dizendo que o saldo existente é de 2018 mesmo. Então, é só a gente declarar agora em março, em abril, e aí tá tudo certo. Se for no exterior, não compensa. Se for no Brasil, é só a gente declarar e você já compensa em janeiro de 19 com os ganhos que você está tendo agora, depois que fez o treinamento do Paulinho. É isso aí, tá vendo? Muito bom. Foi o Danilo mesmo. Eu conheço os meus pupilos, viu? Falei? Conheço! Você sabe que eu tenho essa facilidade de identificar a pessoa até pela forma como ela escreve, as palavras, onde ela coloca a pontuação. Eu pego isso. Eu pego. Tipo, Paulinho! É mais ou menos. Legal, cara. Quando você me encaminha as perguntas que o pessoal faz para você de imposto, eu já vejo que já vem já escuto você falando, Paulinho! E pior que todos falam assim agora. Quando vai mandar um e-mail para mim, a grande maioria. E começou do nada, para variar. Tudo na minha vida acontece por acaso. Né? Sempre zoeira e vira alguma coisa. Eu acredito que nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. É isso aí. Mais alguma coisa, gente? Ou vamos para a última pergunta que eu vou fazer daqui a pouco para a Melina. Você guardou para o final? Guardei para o final. Essa é boa, hein, Mê?
Essa é para fechar com chave de ouro. Vamos lá, então. Preparada. Então, ó. Que bom sou eu. Vamos lá, vou para a última pergunta. Espera aí, Paulinho e Melina, ótimos profissionais. Ô, Marião, estávamos falando de você um pouco antes de entrar na live. Ah, o Mário? É o Mário. Eu acabei de ler aqui, ó, um abração, Paulinho. Ele não mandou pra mim. Tá, você vai aparecer ali, ó. Paulinho e Melina, ótimos profissionais. Daqui a Legal. pouquinho antes de falar. Hoje ele me mandou um e-mail, vou até falar, vou contar, Mário. Eu mandei um e-mail para ele, na verdade, ele falou, não recebi. Daqui a pouco ele me achou onde? No lixo. Aí eu falei para ele, me tira do lixo. Segura, Mário. Olha só. Obrigada pelo contato. Deixa eu perguntar, então. Legal, Melina. Tudo isso é muito bonito, diz a pergunta. E se eu resolver não pagar imposto? Quais são os problemas? Como é que é? Quais são os problemas que eu posso ter? Se eu simplesmente fechar os olhos para isso, continuar operando e não me preocupar com imposto, recolhimento, compensação, etc. Quais os problemas que eu posso ter? Os problemas principais são auto de infração e intimação na Receita Federal. Simples. Simples no sentido, primeiro a Receita Federal vai te intimar, porque nas operações do Brasil, o próprio mercado já informa para a Receita Federal que você está operando. Então, no primeiro mês que você operou, no primeiro ano que passou, porque a Receita fica esperando um período até você se manifestar, pagar o imposto. Declarou o imposto de renda no ano seguinte, você não declarou suas informações da renda variável, se você ainda tem outros rendimentos e teve retenção na fonte, a Receita já vai segurar a sua restituição, primeira coisa. Ou sua declaração vai ficar na malha. Uma pessoa que declara imposto de renda, das outras operações, não declara da renda variável. Vai ficar na malha fina. Primeira coisa que acontece, aí vai ter intimação, o fiscal vai te apresentar, vai começar a mandar cobrança, aí se você não se manifestar, vira uma multa por auto-infração, que pode dar até 150% do valor do imposto devido. Então, assim, você agrava aí o valor que você não pagou. E se você não declara imposto de renda, não faz nada. Operou na Bolsa, já levantou o sinal lá na Receita Federal. Eles vão esperar, não declarou imposto de renda, seu CPF vai ser bloqueado, você vai ter restrição, você não consegue usar no banco e nada. No caso, você vai ficar com o nome restrito perante a Receita Federal. Se você tiver bens em seu nome, a Receita Federal pode arrolar os seus bens por conta dos impostos não pagos. Então, se você tiver casa, carros, aplicações no banco, a própria Receita Federal pode bloquear esses valores. Esse é o risco que a pessoa tem, de não declarar e fazer vista grossa aí. Não recomendo, porque consertar dá mais trabalho do que fazer certo. Remediar sempre não é um bom negócio, né? Exatamente. Não é um bom negócio. O que a gente faz bastante, Paulinho, é fazer um planejamento. Sim. Né? Quando a gente está no planejamento tributário, a gente sabe, né, como você falou no início do webinário, ganhei, eu tenho um valor a pagar. Se a gente fica olhando, né, infelizmente, a gente fica olhando a corrupção, para onde vai o imposto pago, aí dá tristeza de pagar mesmo. Eu tenho clientes que aí faz operações altas, não é o Paulinho, tá, gente? Porque ele não deixa eu falar. Brincadeira. Mas na hora que vai pagar o imposto, né, eles mandam para mim assim, eu tenho que pagar mesmo, eu tô aqui, vou pular da ponte. Porque os valores são altos, infelizmente, mas eu sempre falo o seguinte, que bom que você está pagando tudo isso de imposto, se você está pagando esse valor alto, você teve um ganho muito maior do que esse. Então, quando a gente olha para o lado bom das coisas, e não só para a parte ruim, as coisas ficam mais leves e mais fáceis, né? Isso é verdade. Então vamos olhar para o ganho. Eu estou pagando imposto porque eu estou ganhando, eu estou tendo rendimento. E essa é a parte boa, né? Essa é a linha. Melina, muito obrigado. Eu não sei se eu vou abrir minha câmera, porque estão falando que está travando na hora que eu abro a câmera aqui. Vamos tentar mais uma vez. Mas eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua gentileza, pelas suas explicações.
Eu fiquei muito feliz, eu tenho certeza que o pessoal também gostou demais. E se você quiser fazer algumas outras considerações, você pode fazer, o tempo é seu. E volte mais vezes. Eu tenho certeza Com que certeza. mais perguntas chegarão para você através do bolsa@jcgconsultoria.com.br. Eu estou em inteira disposição para qualquer necessidade que você tenha, assim como você se colocou à nossa disposição. Eu, em nome dessa galera toda, agora estamos com 77 pessoas assistindo ao vivo. Ah, que Chegamos legal. aí a quase 91 pessoas, salvo engano, acho que foi o pico. Mas eu tenho certeza que isso daqui vai ser visto por milhares de pessoas, porque nós vamos usar esse material para educar as pessoas nesse sentido, né? E mostrar a necessidade ou a importância que isso tem se você quer manter uma linha profissional, algo bem sério nesse mercado. Então, meu muito obrigado, de novo, em nome de todas as pessoas que estão aqui e que assistirão daqui para frente. E é isso. Quer falar Eu alguma quero coisa? agradecer, quero agradecer imensamente pelo pessoal que participou, pela honra de verdade de estar aqui nesse grupo seleto aí, que são os clientes, os alunos do Paulinho. De verdade, assim, estou muito, muito grata à participação de todos, e eu estou à disposição de vocês, e Paulinho, mais uma vez, como sempre, eu te admiro muito, e fico muito feliz da sua parceria, de você acreditar no meu trabalho, de saber que eu sempre faço o meu melhor, eu falo isso para todos os meus clientes, e você é um deles, e eu estou sempre à disposição de vocês. O que precisar, que não seja essa a primeira e última, e sim a primeira de muitas. Então, eu estou à disposição. Legal, legal, Qualquer viu, coisa gente? nova, a gente vai se falando. Beleza, deixa eu só falar uma coisa, ó. A Melina é uma profissional. Então, é legal falar isso, porque eu estou falando isso de um modo geral, porque mais pessoas depois assistirão esse material gravado. Então, eu sei que vocês, meus alunos, entendem exatamente isso. Então, quer dizer, não adianta querer mandar um e-mail para ela falando, resolve para mim, o trabalho dela é esse. Então, é evidente que ela ganha para isso, né? Mas eu falo para você que compensa também, da mesma forma que vocês já confirmaram que vale cada centavo do treinamento que fizeram comigo, isso é indiscutível, vale cada centavo do honorário que eu pago para ela. Eu não tenho preocupação. Ela desenrola absolutamente tudo para mim, tá bom? E é claro que dentro da necessidade ou da sua iniciativa, ela vai te explicar isso de forma particular, porque eu acredito que não tem um valor fixo, né, Mi? É de acordo com cada situação, cada demanda, é algo mais ou menos assim? Como é que funciona? Fala rapidamente, não precisa passar valores agora, mas seria legal passar. Perfeito. Não, é importante me dar essa oportunidade de poder explicar aqui o seguinte, a gente não vou te... O valor do honorário não é calculado pelo montante que você ganha, muito pelo contrário, sim pelo volume, é onde você demanda mais tempo do meu time, mais tempo meu para fazer análises e cálculos. Então, não tem como eu dar um valor fixo para todo mundo, sim, eu vou analisar o volume das repatriações, o volume dos cálculos, o volume das operações, das quantidades de notas de corretagem que você tem no mês, para fazer o cálculo do honorário. Mas, como o Paulinho disse, centavo não é nada absurdo, diante do valor que eu te entrego, da tranquilidade, das suas operações estarem todas regularizadas. Certo? Então, pode mandar e-mail, eu vou analisar com carinho cada caso, para poder fazer uma proposta bem justa. Legal. E dúvidas conceituais, como eu disse no começo, vocês podem ficar tranquilos. Fiquei com uma dúvida, uma pergunta que você respondeu na live, enfim, eu vi isso daqui, como que funciona, eu vou te responder, pode ficar tranquilo. Eu não consigo responder detalhadamente sobre uma operação do tipo, olha, eu calculei e deu isso, tá certo? Esse tipo de coisa eu não consigo responder, porque é um número, eu vou te dar uma resposta sobre algo que eu não analisei, é uma responsabilidade técnica muito grande eu te responder sem analisar e sem ser a responsável técnica por isso depois, a partir do momento que eu te dei a instrução. E aí, no caso, eu dou a tranquilidade de fazer para você e você não precisar se preocupar.